O que deveria ser um lugar de cuidado, acolhimento e recuperação, aos poucos se revelou um cenário silencioso de horror. Dentro de um hospital do Distrito Federal, pacientes entravam buscando ajuda médica e, em questão de minutos, tinham suas vidas interrompidas de forma abrupta e inexplicável. No centro dessa investigação estarrecedora estava um nome que ninguém imaginava associar a algo tão grave: Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, técnico de enfermagem, apenas 24 anos. A polícia iniciou uma varredura detalhada em endereços ligados a 3 suspeitos. O principal deles era Marcos Vinícius. As investigações avançaram rapidamente quando imagens do sistema interno de câmeras do hospital, localizado em Taguatinga, começaram a revelar movimentos incompatíveis com a rotina normal de um profissional de saúde. Confrontado com esses registros, Marcos acabou confessando sua participação nos crimes que chocaram o país. As imagens mostravam algo perturbador: aplicações realizadas fora de protocolos médicos, seguidas por uma rápida piora dos pacientes. Poucos segundos depois, alarmes soavam, tentativas desesperadas de reanimação começavam, mas na maioria das vezes já era tarde demais. Uma das vítimas foi João Clemente Pereira, de 63 anos. Servidor público, João deu entrada no hospital apresentando um problema neurológico, causado por um coágulo na cabeça. Não havia histórico de doenças cardíacas graves. Ainda assim, a causa da morte apontada foi uma parada cardíaca súbita. Desde o início, algo não fazia sentido para a família. João havia sido internado por um quadro específico e nenhuma complicação cardíaca havia sido mencionada durante o acompanhamento. O laudo causou estranhamento imediato. A hipótese inicial era de falha médica, jamais de algo intencional. A ideia de que um crime pudesse ter ocorrido dentro de um hospital parecia absurda demais para ser considerada. Com o avanço da investigação, a polícia confirmou que João não foi a única vítima. Outros 2 nomes passaram a integrar a lista de mortes sob suspeita. Marcos Raimundo Fernandes Moreira, carteiro, tinha apenas 33 anos. Jovem, ativo, entrou na unidade hospitalar com queixas relativamente simples. Pouco tempo depois, estava morto. O contraste entre a idade, o quadro clínico inicial e o desfecho levantou ainda mais questionamentos. A terceira vítima confirmada foi Miranilde Pereira da Silva, professora aposentada, de 75 anos. No caso dela, os indícios foram ainda mais alarmantes. Exames apontaram que Miranilde recebeu mais de 10 aplicações intravenosas de uma substância de uso hospitalar que não deveria ser administrada daquela forma. Um produto de limpeza hospitalar tratado como se fosse medicamento. O que chamou a atenção dos peritos foi a presença dessa substância no sangue das vítimas, algo totalmente incompatível com qualquer tratamento convencional. Quando os exames laboratoriais foram cruzados com as imagens das câmeras, o cenário ficou claro demais para ser ignorado. Em todos os casos, o padrão se repetia. Os pacientes apresentavam uma piora repentina, sem evolução clínica gradual. Em questão de segundos após as aplicações, entravam em colapso. Para os investigadores, isso descartava causas naturais e reforçava a suspeita de intervenção direta. As apurações revelaram ainda que Marcos Vinícius não agia completamente sozinho. 2 outras técnicas de enfermagem, jovens com idades entre 22 e 28 anos, teriam dado suporte e cobertura em pelo menos 2 dos episódios. Segundo a polícia, elas tinham pleno conhecimento dos riscos e dos efeitos potencialmente fatais da substância utilizada. Nada foi acidental. A forma de aplicação, as dosagens irregulares e a ausência de qualquer controle clínico indicavam consciência total do que estava sendo feito. O laudo pericial foi categórico. Não houve tempo de reação do organismo. A deterioração do quadro foi imediata, violenta e incompatível com qualquer complicação esperada. Outro detalhe agravou ainda mais o caso.
Para ter acesso ao produto utilizado, Marcos Vinícius teria invadido o sistema interno do hospital em pelo menos 2 ocasiões. Utilizando credenciais médicas de forma indevida, ele conseguiu registrar prescrições falsas. Com as receitas em mãos, retirava o material diretamente da farmácia da unidade. Após a aplicação, ele ainda participava ativamente das tentativas de reanimação, criando uma aparência de normalidade diante de colegas e familiares. Um papel duplo, frio e calculado. Esse tipo de crime não é inédito no Brasil. Em 1999, um caso semelhante chocou o Rio de Janeiro. No Hospital Salgado Filho, denúncias levaram à prisão do auxiliar de enfermagem Edson Isidoro Guimarães. Ele confessou ter provocado mortes retirando máscaras de oxigênio ou aplicando substâncias letais. Apesar de assumir oficialmente 5 óbitos, investigações indicaram que o número real poderia ultrapassar 100 vítimas. Edson ficou conhecido nacionalmente como o enfermeiro da morte. O caso revelou um esquema ainda mais sombrio, envolvendo funcionários de hospitais e funerárias, onde cada óbito gerava comissões financeiras. No caso atual, porém, Marcos Vinícius não revelou qualquer motivação clara. O Hospital Anchieta informou, por meio de nota, que demitiu imediatamente os envolvidos e solicitou a abertura de inquérito policial. Para as famílias, nenhuma medida administrativa é suficiente diante da dor irreparável. A filha de João Clemente busca justiça. Para ela, a revolta vai além do indivíduo acusado. O crime aconteceu dentro de uma instituição que deveria proteger vidas. Uniformes, corredores e salas de atendimento se tornaram palco de algo inimaginável. A polícia agora analisa os celulares dos 3 suspeitos, tentando reconstruir conversas, combinações e possíveis motivações. Para os investigadores, o comportamento de Marcos Vinícius apresenta traços compatíveis com um perfil psicológico extremamente perigoso. Pacientes morreram sem entender o que estava acontecendo. Um deles, com apenas 33 anos, entrou no hospital com uma dor comum e nunca mais saiu com vida. O que realmente se passava naquelas salas silenciosas da UTI? Essa história ainda guarda detalhes que tornam tudo ainda mais perturbador. À medida que a investigação avançava, uma pergunta se tornava inevitável. Como alguém treinado para salvar vidas conseguiu agir por tanto tempo sem levantar suspeitas imediatas? Para os investigadores, o comportamento de Marcos Vinícius não se limitava a um simples desvio de conduta. Havia frieza, método e repetição, elementos que indicam algo muito mais profundo. A polícia passou a analisar com atenção a rotina do técnico de enfermagem dentro do hospital. Plantões específicos, horários recorrentes e a coincidência entre suas escalas e os episódios de piora súbita dos pacientes começaram a formar um padrão difícil de ignorar. Não eram eventos isolados, havia lógica na escolha das vítimas e no momento das ações. Outro ponto que chamou a atenção foi o envolvimento das 2 técnicas de enfermagem que trabalhavam ao seu lado. Segundo os investigadores, elas não apenas presenciaram procedimentos irregulares, como também teriam contribuído para criar um ambiente de silêncio e proteção. Nenhum alerta foi feito, nenhuma denúncia interna, nenhum pedido de ajuda. O silêncio, nesse caso, também matou. Para os peritos, não havia qualquer justificativa clínica para as aplicações realizadas. A substância utilizada, de uso exclusivamente externo, jamais poderia ser administrada na corrente sanguínea. O efeito era imediato: colapso do organismo, falência rápida e parada total das funções vitais. Um processo irreversível em questão de segundos. As mortes foram inicialmente tratadas como complicações médicas. Laudos superficiais, diagnósticos genéricos e a confiança automática na equipe hospitalar contribuíram para que os casos não fossem questionados de imediato. Foi justamente essa confiança que permitiu que o crime se repetisse. Familiares só passaram a desconfiar quando as histórias começaram a se cruzar. Quadros clínicos semelhantes, pioras abruptas e explicações vagas. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Quando as autoridades finalmente entraram em ação, o cenário já era irreversível para as vítimas. O hospital, em nota oficial, afirmou ter colaborado com as investigações e afastado imediatamente os profissionais envolvidos.
No entanto, para os familiares, a responsabilização vai além dos indivíduos. A pergunta que ecoa é simples e perturbadora: como o sistema permitiu que isso acontecesse? Falhas de controle, acesso indevido a sistemas médicos, ausência de fiscalização rigorosa e uma cultura interna de silêncio criaram o ambiente perfeito para o pior tipo de crime. Um crime cometido não por invasores externos, mas por alguém que circulava livremente entre leitos, equipamentos e pacientes vulneráveis. A investigação agora busca entender a motivação por trás dos atos. Não houve pedido de dinheiro, vingança pessoal ou benefício direto evidente. Para os especialistas, esse tipo de comportamento pode estar ligado a transtornos psicológicos graves, onde o poder sobre a vida e a morte se torna uma forma distorcida de satisfação. Casos semelhantes ao longo da história mostram que esse perfil costuma se esconder atrás da rotina, da aparência tranquila e da confiança que a profissão impõe. O uniforme, que deveria representar cuidado, acaba funcionando como disfarce. Enquanto isso, famílias seguem tentando reconstruir suas vidas diante de uma dor que jamais deveria ter existido. Pais, filhos e irmãos perderam entes queridos não para uma doença, mas para uma decisão consciente tomada dentro de um local que simboliza segurança. O jovem de 33 anos, que entrou no hospital com uma simples dor, jamais imaginou que aquela seria sua última entrada. A professora aposentada confiou que estava sendo tratada. O servidor público acreditava estar em boas mãos. Nenhum deles teve chance de reagir. A polícia continua analisando mensagens, registros internos e históricos digitais em busca de respostas definitivas. Cada novo detalhe reforça a gravidade do caso e amplia a necessidade de mudanças profundas no controle e na fiscalização de unidades de saúde. O que aconteceu nesse hospital não foi apenas uma sequência de crimes, foi a quebra absoluta de um pacto social. Quando a confiança se rompe nesse nível, toda a sociedade é impactada. E a pergunta que permanece é inevitável: quantos outros casos podem ter sido silenciados antes que alguém percebesse? Histórias como essa nos lembram que o mal nem sempre entra pela porta da frente. Às vezes ele veste uniforme, sorri e se apresenta como alguém disposto a ajudar. Se você quer acompanhar investigações reais, histórias impactantes e análises profundas de casos que chocaram o Brasil e o mundo, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Aqui, nenhuma história fica sem ser contada.